gente! Sejam muito bem-vindas ao programa Costureira Confiante 2K+. Aqui eu te mostro o caminho para você se tornar uma costureira confiante e faturar 2.000 ou mais por mês, mesmo que você não saiba nada de costura hoje. O meu nome é Thalita e eu sou especialista em roupas femininas. E o tema de hoje é: qual o mínimo de material que eu preciso para começar na costura? Pois é, você que tem essa dúvida, quer começar, né, a faturar aí com a costura, mas não sabe o que comprar. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar hoje. Qual o mínimo de material que eu preciso para começar na costura? E para começar a te falar sobre isso, eu quero te falar de um conceito que se chama MVP, que significa produto mínimo viável, tá? Produto pode ser essa técnica, né? Muito se falada hoje em dia, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Se aplica não só a produto, mas também a serviço, né? A costura é uma prestação de serviço quando a pessoa te solicita um trabalho específico, né? Mas também pode ser a venda do produto quando você fabrica aquele produto e o coloca para poder vender, né? Ou seja, quando você fabrica aquela roupa e coloca ela para vender. Então, essa definição muito se aplica ao tema que eu quero falar hoje para você, tá? Produto mínimo viável. Então, significa uma coisa, algo que você deseja fazer, onde você vai gastar o mínimo possível para poder viabilizar aquilo ali, para poder entregar aquele serviço ou aquele produto para a sociedade, tá? O que nada mais é, nada menos que é iniciar um negócio, né, ou um trabalho com menos gastos, tá? E olha só, isso faz com que nós evitemos desperdício de tempo e desperdício financeiro, né? De dinheiro, que afinal de contas, né? Ninguém tá rasgando dinheiro, não, né? Ninguém é louco de ficar rasgando dinheiro. Então é importante você iniciar, né, com o mínimo possível para poder oferecer um serviço de qualidade dentro daquilo que você decidiu fazer. E no nosso caso é a costura, né? Você já ouviu um ditado que fala que quanto mais alto qualquer, mais alto é o tombo? Pois é, esse ditado muito se aplica, né? A gente tem que começar, mas tem que começar com cautela. Não é começar com pessimismo, não, mas a gente tem que ser coerente com aquilo que nós desejamos fazer, até porque quando a gente inicia com o mínimo, a gente inicia com folga e aí você vai testando e vendo o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, e aí você vai vendo realmente em quais coisas você precisa verdadeiramente investir, né? Mas as pessoas confundem, né? As pessoas acreditam que essa teoria de MVP, que é o mínimo produto mínimo viável, né? Ou mínimo produto viável, não importa a ordem, o importante é você entender o que é cada uma dessas palavras, né? Elas acham que isso só se aplica na área de negócios digitais. E não, você pode aplicar essa teoria em qualquer área que você deseja atuar. E hoje nós vamos aplicá-la à costura, né? Se você deseja começar, né? Qual o mínimo de material que você precisa para poder iniciar na costura aí e começar a ganhar dinheiro? Isso eu quero te falar hoje. Mas as pessoas confundem também, vou começar com um pouquinho, né? Para poder ver se vai dar certo, né? E começa um negócio desleixado, de qualquer maneira, algo que seja bagunçado, né? E aí eu costumo dizer, você queima seu filme logo na largada, né? E aí você já perde cliente ao invés de você absorver clientes aí para você, né? Chamar cliente, você acaba perdendo, porque você já começa um negócio feio, um negócio esculhambado, um negócio desleixado. E não é isso que eu quero dizer, viu? Você fica aí, que eu vou estar te falando aí, na verdade, o que é começar verdadeiramente com o mínimo, né? E olha só, começar com o mínimo, eu quero dizer que você não precisa alugar um
ponto, top das galáxias, trocar todo o piso, colocar porcelanato, revestimento de gesso e gastar uma fortuna com essas coisas antes de testar o seu negócio. Viu? Não é sobre isso que eu estou falando, mas também eu falo que não precisa ter um negócio esculhambado, né? Um negócio bagunçado, desorganizado e que não entrega valor para sua clientela, tá bom? Então, olha só. Primeiramente, existem materiais de boa qualidade e de má qualidade, né? E é lógico que eu aconselho você a não começar trabalhando com produtos de má qualidade, material de má qualidade, maquinário de má qualidade, porque isso vai te trazer mais dor de cabeça, viu? Não quer dizer que você vai começar com o mínimo, que você tem que começar com coisas ruins, tá? Não é isso que eu quero falar, tá? Por exemplo, eu preciso comprar uma máquina. Eu vou essa maquininha portátil, sabe aquelas maquininhas portáteis, pequenininhas, que parecem até que é de brinquedo? Pois é, eu não aconselho você a começar aí a querer faturar, né, prestar um serviço na área de costura, comprando uma maquininha dessa, mesmo que ela seja, assim, a terça parte de uma máquina melhor, né, e falo isso em questão de valor, ela não vai te atender porque você não vai conseguir costurar tipo um dia inteiro com ela não aguenta, demanda, e aí talvez aquele seu serviço vai acumular por causa de uma máquina que estragou e você nem vai conseguir consertar. Então, é algo assim que vai te dar mais dor de cabeça, entendeu? O que eu quero falar não é, você não tem que preocupar assim, eu vou economizar aqui, vou começar comprando essas coisas aqui mais baratas. Você tem que ver o custo-benefício daquilo. Um exemplo que eu quero te dar, quando eu comecei com camisas masculinas, tá? A minha meta era focar somente em camisas masculinas e ganhar dinheiro com isso, o que ganhei na época, né? E tudo. Mas o que acontece? Camisas masculinas precisam de muitas casas, né? Para poder ali passar os botões. E aí, logo eu vi como fazer quantidade grande, né, de camisa, a necessidade de comprar uma máquina de fazer casas de camisa. E fui pesquisar. Olha só, na época, né, isso há uns 15 anos atrás, há uns 15 não, há exatamente 15 anos atrás, máquina de fazer casa, eu lembro que elas custavam, né? Uma máquina industrial específica para fazer casa de camisa custava em torno de R$ 5.000. E aí, então, eu vi, nossa, era uma dívida, né? Que eu ia fazer aí logo no começo e talvez seria melhor investir em tecidos para poder produzir mais camisa do que numa máquina, né? Para fazer essas casas e, afinal de contas, minha produção não era lá tão grande assim. Então, eu fui pesquisar e encontrei um aparelho de se fazer casas de camisa. E ele é bem automatizado, você acopla ele ali como se fosse um calcador assim, gigante, e aí você coloca ele ali na máquina, e aí eu tinha aquela máquina pretinha, sabe? Antiga, de metal. Foi para essa máquina que eu comprei esse aparelho, e ele custava, na época, R$ 250. E me serviu perfeitamente e eu o uso até hoje para poder fazer casa sem ter nunca tido a necessidade de comprar uma máquina industrial de fazer casa de camisa. Então, eu quero falar sobre isso, né? Não é economizar aí para começar na qualidade do seu serviço, tá? Na sua organização, mas é economizar nesses pontos aí de ver qual material é realmente necessário para você iniciar, viu? É sempre colocar na ponta do lápis e ver se realmente precisa daquilo para você começar. E eu quero te falar de algumas coisas que você realmente vai precisar e outras que é bom você esperar, viu? Olha só, tem, por exemplo, máquinas de corte, tá?
não tem apenas a tesoura, né, que nós utilizamos para cortar uma peça só, mas se você deseja trabalhar com alta produção, existem máquinas de cortar tecidos, que é quando você faz um infesto e coloca vários tecidos um sobre o outro, e aí você precisa, não dá para cortar com tesoura, porque dá uma pilha de tecidos, né, mais alta, fica mais grosso, e aí você precisa de uma máquina para poder cortar aqueles tecidos com mais facilidade, e aí você vai ganhar agilidade e rapidez. Mas, por exemplo, também na época que eu fui começar, tinha a máquina de disco, que até hoje custa em torno de, hoje você encontra aí em torno de R$ 400, e a máquina de faca, que custa em torno de R$ 1.800. Para mim, até hoje, eu utilizo perfeitamente a máquina de disco. Ela corta uma pilha bem alta assim de tecido. E a máquina de faca é para uma indústria assim muito grande, que corta mais de 1.000 peças por dia. Então, nós temos que analisar essas coisas, e quando nós não temos um conhecimento, não temos ninguém para nos instruir, às vezes a gente acaba fazendo investimento em coisas que não tem necessidade, aí falta dinheiro para você investir naquilo que realmente precisa para você iniciar aí faturando e ganhando dinheiro na costura, viu? Eu lembro também, quando eu fui comprar a galoneira. Para quem não sabe, galoneira é uma máquina especializada para se trabalhar somente com malhas, né? Tecidos que têm bastante elasticidade. E a onda, né, a moda era uma galoneira com o nome, com a marca, não sei se você conhece, que se chama Kansai. E eu só queria essa galoneira, Kansai, era melhor, era mais cara, e eu não tinha condições de comprar uma galoneira Kansai nova. Então, eu comprei uma galoneira Kansai usada, e foi uma das piores coisas que eu fiz na vida, porque ela era uma galoneira usada, mesmo que era de uma marca boa, né? Uma marca de primeira linha, né? Que era a Kansai, aquela usada estava cheia de defeitos, soltava óleo ali nas peças de roupa, arrebentava a linha toda hora, e por mais que eu levasse o mecânico, não tinha muito o que fazer, porque era muito antiga, foi muito usada ao longo da vida, e chegou num ponto que ela já não tinha mais conserto, e eu sofri com essa máquina, até que depois de muito tempo eu comprei uma nova. Então era muito mais vantagem eu compro uma galoneira que fosse de uma marca que não fosse tão cara, mas que fosse nova. Ia me dar muito menos dores de cabeça, né? Então, por que eu conto essas experiências para você? São coisas que, se na minha época eu tivesse alguém que tivesse me instruído, tivesse me falado e me dado essas dicas, eu não teria gastado tanto para começar com coisas desnecessárias que eu nem precisaria usar, né? E olha só, qual que é o maior benefício de você começar com o mínimo? O mínimo viável, viu? Um mínimo que seja bem apresentável aí para os seus clientes, né? Eu acho que um dos maiores benefícios é que você não gera dívidas. Isso, porque você trabalhar preocupado com as dívidas que tem para pagar, é algo assim que tira a nossa paz, né? Ninguém quer, ninguém merece. Então, é bom você começar pequeno e ir agregando ali com o seu próprio trabalho e ir crescendo, avançando, né? Mas o importante é você começar, né? Se você estiver sempre esperando o melhor momento, o melhor cenário e achar que sempre está faltando isso, que está faltando aquilo para você começar, você nunca começa. Então, é importante você dar o primeiro passo aí do jeito que você pode, mas com o melhor que você pode, viu? Dentro das suas condições. Olha só, caminhando com o seu negócio, você pode ir ajustando ele de acordo com
a necessidade do seu cliente. Quando você começa com o mínimo, você tem a oportunidade de estar ouvindo o feedback do seu cliente, né? Aquela troca de ideias, de informação, você vai percebendo o que é que o seu cliente está querendo, e aí você vai ajustando as coisas no caminhar, né? Então, esse também é um das vantagens aí de se começar com o mínimo viável, tá? Outra coisa também é que com o seu próprio trabalho você vai pagando os investimentos, sem precisar adquirir dívidas, né? Você vai trabalhando, você já começa pequeno ali, mas você vai trabalhando e ali você vai crescendo, você vai tirando ali dos lucros e vai reinvestindo novamente e aumentando então o seu negócio, aumentando ali o seu patrimônio, sem sofrer com dívidas, né? Porque ninguém merece, né? Olha só, e como que eu cheguei a essa conclusão que é com o mínimo que é mais vantajoso de se começar? Foi, infelizmente, errando e tropeçando. E eu te digo uma coisa, outra coisa boa é aprender com os erros dos outros, né? Que aí a gente não precisa errar. Então, eu estou aqui falando dos meus erros para que você não possa cometê-los também. Viu? Foi comprando máquina que era desnecessário, comprando produtos tecidos que muitas vezes ficaram parados e eu não utilizei. Foi assim que eu fui aprendendo e entendendo que é melhor começar com o mínimo e testando o mercado e ir ajustando as coisas aí no caminhar, viu? Olha só, e eu quero dar uma dica para você que não tem muito dinheiro, mas que deseja iniciar aí com a costura, tá bom? Olha só, a primeira dica que eu quero te dar é que você aproveite a máquina que você já tem. Muita gente tem a mania de pensar que com a máquina doméstica não dá para começar um negócio de costura. E eu te garanto que dá sim. Principalmente as máquinas domésticas de hoje em dia, elas têm, assim, pontos diferentes, né? Elas têm muitas opções de você adaptar a elas calcadores diferentes. Quando eu falo de calcador, talvez você não esteja entendendo o que é calcador, é aquele pezinho da máquina, o famoso pezinho. Então, hoje tem pezinho para se fazer tudo quanto é tipo de coisa. Até mesmo pezinho que transforma o ponto da máquina reta em ponto de overlock. Olha só para você ver. Então, tem muitas opções hoje no mercado para a máquina doméstica. Então, você pode iniciar, sim, começar a faturar, mesmo tendo uma máquina doméstica aí na sua casa, mesmo que seja aquela máquina pretinha, viu? O importante, como eu disse no início, é você dar o seu melhor nas condições que você tem, tá bom? E se é uma máquina doméstica, é com ela mesmo que você vai dar o seu melhor, vai dar o seu melhor trabalho e começar a faturar e ganhar dinheiro com isso, viu? E olha só, outra coisa, de início, aceite encomendas que não te trarão despesas. Por exemplo, o cliente chegou, eu quero, Thalita, 5 blusas, 10 vestidos, né, ou 4 saias, enfim, que você possa conversar com aquele cliente, pedir ele um sinal antes, ou seja, uma parte do valor, porque aí, com essa parte do valor, você consegue comprar o material necessário que você precisa para poder trabalhar com a encomenda daquele cliente. Por quê? Isso acontece quando você contrata um arquiteto, um engenheiro, um pintor, por que não uma costureira não pode ser dessa forma? Porque, afinal de contas, você vai levar um tempo para poder executar aquele trabalho que te pediram para poder fazer. E esse tempo que você leva para poder executar esse trabalho, você tem suas despesas, né? Então, é importante que você peça esse sinal para o seu cliente quando ele vier fazer essa encomenda. Assim, você não precisa gerar dívidas, tirar do seu próprio bolso para poder pagar trabalhos alusivos àquela encomenda que te pediram para poder fazer. E não tem nada de errado nisso. Principalmente, o que você precisa ter é responsabilidade com o trabalho e com o dinheiro dos outros, não é? Mas isso todo mundo já sabe, né? Porque se você não tem essa responsabilidade, esse cuidado com o dinheiro do outro,
com certeza você não vai se destacar no mercado de trabalho e logo, logo, seu filme está queimado e não consegue mais cliente. Então, é importante que você tenha responsabilidade, mas que saiba negociar essa questão aí, principalmente você que está começando e não tem dinheiro, não tem um capital de giro, você pode sim, é perfeitamente aceitável você trabalhar com o dinheiro do seu cliente. E a partir do momento que você entrega aquela peça pronta, do jeito que ele pediu, aí você recebe o restante que ele tem para poder te pagar. Isso não é errado, isso é super normal em qualquer profissão. Inclusive, você que é costureira ou que deseja ser uma costureira, né, confiante e faturar com isso, você pode sim cobrar dessa forma, tá bom? Outra dica, né, que eu quero te dar, né? Outra dica não. As dicas, né, que eu te falei aqui são aproveitar a máquina que você já tem. Aceitar encomendas que não te trarão despesas no início, tá bom? Olha, eu tenho um exemplo mesmo de uma amiga, né, que foi minha funcionária e que iniciou com poucos recursos, mas hoje ela não tem uma vaga na agenda, por exemplo. Porque ela iniciou com o mínimo, mas aí ela foi crescendo, aumentando suas quantidades de máquina, né? E hoje ela tem todo o seu maquinário lá industrial. E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no ateliê dela, eu achei tão bonitinho. Estava tudo organizado em caixas de sapato, encapadas em papel de presente, etiquetadas com os materiais que tinham em cada uma delas. Eu achei tão organizado, tão bonita, tenho certeza que ela não gastou rios de dinheiro para poder fazer isso, mas ela fez com que o seu ambiente de trabalho estivesse organizado, sem precisar gastar. Não quer dizer que você vai começar com o mínimo, que você não quer gastar muito, que você vai começar as coisas de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando, tá? Você ter pouco dinheiro não te impede de ser organizado, de ter bom gosto e de apresentar um serviço de qualidade para a sociedade, tá? Olha só. E onde eu vejo que as pessoas mais erram é começando investindo rios de dinheiro. E aí você começa aquele e gasta muito no início e fica na expectativa de ter logo aquele retorno, e aí não vem aquele retorno que você deseja, e aí você acaba desanimando no meio do caminho e se frustrando, né? Mas também tem aqueles que começam de qualquer jeito, não fazem planejamento, acha que porque eu estou começando mesmo, vamos desse jeito aqui, desse jeito que vai dar certo, e não prestam um bom serviço de qualidade para os seus clientes, né? Não tem uma boa apresentação do seu ambiente de trabalho, e quando eu falo de boa apresentação, eu não estou falando de algo muito chique, quando eu falei no início, né, de muitos gastos, estou falando de um ambiente organizado, limpinho, cheirosinho, não é mesmo? Quem é que não gosta disso? Igual eu dei o exemplo da minha amiga, né? As caixas ali, todas etiquetadas, para que não fique aquela bagunça, você sem saber onde é que está o quê, onde que está o zíper, onde que está a linha, onde que está os calcadores. Então, a falta de dinheiro não te impede de ser organizado, de ter o seu cantinho ali aciado, bem limpinho, viu? Eu tenho até um exemplo, gente, que eu não esqueço disso. Sempre quando a gente sai de férias, né, a gente vai com dinheiro, não é? Mas quando volta, volta com os bolsos tudo vazios. E aí, no início do ano, eu e minha família, né, fomos viajar de férias. E aí, na volta, quando estávamos voltando, né, deu horário do almoço, a gente precisava parar em algum lugar para poder almoçar. E aí, a gente foi olhando e logo escolheu aquele restaurante bem simplesinho, lá no cantinho, parece que não tinha ninguém para poder almoçar ali. Quando nós chegamos, né, e também estava beira de estrada, a gente não sabia se mais à frente ia ter algum local e tudo, e paramos ali mesmo, né? E aí, quando cheguei, né, não tinha outro lugar para comer, né? Então foi lá mesmo que a gente comeu. E eu fiquei observando que existem detalhes tão pequenos
que eles poderiam ter colocado ali, que faria do local estar bem, faria do local estar agradável, coisa que não estava, né, gente? Uma das coisas era o chão, poderia estar limpo. Justamente a época, né, que nós aprendemos com a pandemia, né, a lavar as mãos sempre, a utilizar o álcool em gel, e não tinha nada disso para poder oferecer ali naquele lugar onde a gente ia comer, né? Não tinha ninguém que veio à nossa mesa para poder limpar a mesa. Isso são coisas que naquele ambiente ali não gastaria dinheiro, né? Você tem um frasco de álcool em gel disponível ali para o seu cliente lavar as suas mãos, limpar as suas mãos antes de almoçar, isso gera algum gasto exorbitante para você? Não gera, né? Você vir com álcool limpando a mesa para o seu cliente sentar e comer, isso gera alguma despesa exorbitante? Não gera, isso são detalhes, mas que faz a diferença. Então, quando eu falo de começar com o mínimo, não é começar de qualquer jeito, negócio bagunçado, esculhambado, não. Tá? Porque existem coisas mínimas que fazem total diferença aí na vida do seu cliente e na sua vida também como profissional. E uma dessas coisas, como eu acabei de falar, é simples caixas etiquetadas com o seu material de trabalho. Você tem um cafezinho ali em cima do seu balcão, para quando o cliente chegar, ele poder se deliciar ali com aquele café. Isso te gera um gasto muito alto? Não, mas isso faz diferença no seu cliente. Isso demonstra capricho, demonstra prazer em atender. Então, são mínimos detalhes, mas que fazem a diferença. E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Outra coisa que as pessoas erram também é começar algo sem saber. Porque eu posso te dizer o seguinte, você pode ter esse ambiente agradável, igual eu estou te falando, ou um ambiente totalmente sofisticado para poder você prestar o seu serviço de costura. Mas se você não souber executar esse trabalho com qualidade, de nada todo o seu esforço vai valer, né? Então, é preciso se investir em conhecimento, em técnica, né? Fazer cursos, se aprimorar e aprofundar aí para poder oferecer um trabalho que seja de qualidade, porque se não for, né? Se não for eficiente a sua prestação de serviço e se não tiver qualidade, você não consegue aí faturar com a costura, tá? Então, por onde começar? Primeira dica que eu te digo é investir em conhecimento, tá? Invista em conhecimento, em aprender. Eu disse essa frase esses dias e torno a repetir, né? O mundo hoje não é de quem sabe, o mundo é de quem aprende. Se você acha que sabe tudo, então, com certeza, você não vai ter sucesso aí em qualquer coisa que você vai fazer, inclusive na costura, tá? Esteja disposta a aprender, porque as coisas vão mudando, o mundo vai evoluindo e nós precisamos acompanhar essa evolução. E aprender cada vez mais só faz com que nós melhoremos a nossa prestação de serviço, tá? Compre o mínimo de coisas possíveis para você poder começar, viu? A primeira coisa que você precisa é de uma máquina de costura. Se você já tem a máquina de costura, então aproveite a que você tem e comece a ganhar dinheiro com ela, tá? Mas se você não tem, procure uma máquina que atenda às suas necessidades. Não precisa ser uma máquina cara, mas também não pode ser uma maquininha de brinquedo portátil que vai estragar logo no início, quando você começar aí, ó, ter muito trabalho, ela não vai dar conta de atender a sua demanda de trabalho. Então, escolha uma máquina que tenha procedência, viu? Uma boa tesoura, tá? E eu digo que é sempre importante você ter, no mínimo, duas. Que seja uma tesoura para cortar papel e uma tesoura para cortar tecido. Não inventa cortar papel com a sua tesoura de tecido, porque ela vai ficar cega. E aí você não vai conseguir cortar os seus tecidos com ela, viu? Uma mesa. É importante você ter uma mesa para poder cortar suas peças de roupa. Ah, eu preciso comprar uma mesa para isso, Thalita? Talvez você já tenha uma mesa em casa que pode ser disponibilizada para isso, tá? Eu aqui mandei fazer uma mesa para mim simples. Paguei R$ 50 em 2 cavaletes, viu?
Pois até mostro para vocês. Agora não tem como mexer com a câmera aqui. Hoje eu tô sozinha na live, mas eu mandei fazer 2 cavaletes, tá? De madeira, assim, que abre e fecha, por R$ 50. E eu tinha um tampão de madeira em casa e coloquei e ficou uma mesa bacana. Todo mundo que olha gosta, viu? Então, usa criatividade, mas tenha uma mesa. Você precisa disso para poder passar suas peças, para você poder cortar, para poder apoiá-las quando necessário for, viu? Outra coisa, linhas e agulhas. Tem agulhas disponíveis aí para sua máquina. Por quê? Se você está costurando, a agulha quebra, aí você não tem outra para poder repor, isso vai atrasar o seu trabalho. Então, é importante você ter algumas agulhas aí disponíveis, tá? E que não é caro também. Outra coisa é divulgar, viu? E eu coloquei esse item aqui de divulgação, mas não é algo que no início você precisa gastar com isso, mas você não pode se esquecer de fazer uma boa divulgação no seu trabalho. As redes sociais estão aí para isso, né? E quem não aparece, né, acaba não vendendo. Então você tem que aparecer, tem que mostrar o seu trabalho para você poder crescer, né? Então, não deixe de fazer uma divulgação. Se for possível, e é excelente, não é caro, faça um cartãozinho de visita para que nas rodas de amigos, nas rodas de família, onde você estiver, você não perca essa oportunidade de entregar o seu cartão com o seu telefone, tá? Por onde você passar, para que as pessoas possam saber o trabalho que você executa e assim você vai ganhando mais clientes com isso, tá? Olha só, tecidos, precisa comprar tecido? Precisa só se você ter certeza que vai usá-los, viu? Às vezes você quer começar e vai lá e compra um monte de tecido, mas que na verdade você não sabe o que você vai fazer com eles, viu? Então, faça compras de tecidos acertadas, tá? Planeje antes para depois você comprar. Eu quero fazer peças para poder vender. Quantas peças eu vou fazer? Quais os tamanhos que eu vou fazer? Quais as cores que eu vou usar? E aí compra os tecidos para poder fazer, né? Mas se você trabalha com encomenda, se é sobre medida, só compre aquilo que o seu cliente te encomendar, tá bom? Então essas são algumas dicas do que você precisa ter para poder começar, viu? Não precisa muito. O que precisa é você dar o primeiro passo e começar. Se tudo isso aqui que eu falei você já tem, ótimo. Então comece logo. Não perca tempo. Por que costura, gente? Costureira está cada vez mais escasso, viu? Então, se você se coloca na posição de costureira, anuncia o que você faz, com certeza não falta trabalho para você, viu? Olha só quem chegou na nossa live, Maria Isabel Diniz. Boa noite, Maria Isabel, de BH, Minas Gerais. Estela Santos Souza. Oi, Estela, boa noite. Acho que vocês estavam conosco ontem na live, né? Na live da Saia Godê. Olha só, ontem deu até um probleminha na live. Nós já editamos, viu? Eu creio que amanhã ela vai estar disponível aí para vocês, mas é só durante a semana de aquecimento. Nós estamos em semana de aquecimento para a Semana da Costureira Confiante 2K+, viu? Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link que está logo abaixo desse vídeo e fazer sua inscrição e garantir a sua vaga, tá? Essa semana acontecerá do dia 1 ao dia 5 de agosto e em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você se tornar uma costureira confiante e faturar 2.000 ou mais por mês, mesmo que você não saiba nada de costura hoje. Porque às vezes você pensa, não sei costurar, como eu vou faturar? Então, é só aprender e depois começar a faturar, viu? Muito obrigada a você que esteve conosco aqui até esse momento. Se você ainda não é seguidor do nosso canal, eu te convido a fortalecer essa comunidade, seguir o nosso canal, clicar aí no sininho, ativando as notificações, para que você possa receber tudo o que rola aqui. Nós temos lives semanais, viu? 2 vezes na semana, toda segunda e toda quinta-feira, eu tenho esse encontro aqui marcado com você, viu? Então, fiquem com Deus, um beijão e olha, quero te ver na semana Costureira Confiante 2K+. Beijão, tchau, tchau!